Salmo de número 29. Vamos entrar aqui. É bem no meio da Bíblia, Salmo 29, Salmo de Davi, Salmo de excelência. Salmo 29, versículos 3, 4, pode até chegar ao 5, mas o 3 e o 4 será o bastante. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Eu comecei a explicar que a voz do Senhor nós ouvimos em horas de tribulação também, de angústia. Quando parece uma luta, uma adversidade, um exemplo que surge uma doença, um diagnóstico de repente terrível, o que são as muitas águas. Eu dei um exemplo que foi até lembrando de uma tragédia, uma coisa triste que aconteceu, não sei se você lembra lá em Minas Gerais. As pessoas estavam passeando, tem cachoeira e tudo, e estava caindo os barrancos lá, as pedras, e as pessoas estavam no barco mais distante, viram, e começaram a tentar avisar as pessoas que estavam perto, olha, está caindo, saiam daí, mas eles não escutavam, por quê? Por causa do barulho das águas. Você já foi em cachoeira uma vez? Né? Perto de cachoeira é muito barulho, não dá para ouvir o que a outra pessoa fala, né? Às vezes você está do lado da pessoa, ei, fala alguém, não está dando para ouvir, e pertinho assim uma da outra. Então o que está dizendo aqui? Às vezes nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus quando ninguém ouve. É nessas tribulações que vem um diagnóstico seu ou alguém da família que é uma doença grave, é uma doença terrível, é um câncer. É uma doença incurável, entenda? Mas aí você lembra o quê? Do que diz a palavra de Deus. Você lembra do que está escrito na palavra de Deus, que para Deus não há impossível. Você está ouvindo a voz de Deus, quer dizer, nas muitas águas, naquela tribulação, naquele momento difícil, você descobre algo do marido, algo da esposa, algo do filho, algo da filha, ou do pai e da mãe, e você fica forte, se não, você ouve a voz de Deus, aquela voz acalma o seu coração, mas essa voz é poderosa. Olha o que ela diz agora para nós: o Deus da glória troveja, o Deus da glória, fala igual um amigo meu da glória, o Deus da glória troveja. O que é isso? Por mais que o barulho das águas, mas tendo uma trovoada todo mundo vai ouvir. A voz do Senhor é mais forte do que a voz do medo, daquela coisa que está te assustando, daquela coisa que está te apavorando, que está roubando a sua paz, que está tirando a sua paz. Você lembra da voz do Senhor, ela é poderosa. Quer dizer, ela troveja naquele momento. Eu citei recentemente para vocês o caso do Jonas. Vamos ver ele cá, bem rapidinho, só informação. Jonas é um pouco na frente. Jonas capítulo 2, versículo 7. Jonas 12. Jonas é o profeta fujão. Capítulo 2, versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quer dizer, quando você começa a ficar desanimado, abatido, quer dizer, triste, aborrecido, chateado, revoltado, cabisbaixo, pena, por causa daquela situação, aí você lembra do Senhor. Não, mas a palavra de Deus diz, mas está escrito, mas o Senhor me falou um dia. Quer dizer, isso é uma ação do Espírito Santo. Ele faz você lembrar daquilo que você já ouviu um dia. Então você estava com um diagnóstico de uma doença, numa coisa, passou por uma situação triste, mas aí você lembra da palavra de Deus e a palavra de Deus levanta o seu ânimo. A palavra de Deus levanta a sua autoestima. A palavra de Deus dá aquela alegria para você, ou dá aquela confiança, ou traz você de volta para a vida, né? Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Ela é poderosa. Ouve-se sobre as águas, tem muito barulho, mas o Deus da glória troveja. A voz de Deus é mais forte. É como se falasse para você: não desista. Não desista, eu estou contigo. Mas Senhor, como é que o Senhor está comigo? Aí vem: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor faz você lembrar daquelas coisas que você já ouviu um dia, daquela palavra. Desculpe ser tão repetitivo, sempre quando o caso de um homem, vocês já ouviram aqui, vamos dizer assim, algumas centenas de vezes, que ele era um garoto ainda de 16 anos, quando ele teve uma doença que deformou o seu coração e deixou ele de paralítico da cintura para baixo. Mas lendo a Bíblia, ele recebeu a cura. Só que um ano depois, os sintomas voltaram. Ele começou a sentir a dormência nas pernas, ele sabia o que era isso, e comecei a sentir aquelas palpitações fortes. Aí ele colocou dentro de si, começou a raciocinar. O que? Ele começou a pensar: Deus foi bom comigo,
me deixou curado, ele era um evangélico, cristão, mas agora eu vou para a glória. Mas também Deus me deixou um ano, me acertei com quem tinha que me acertar, pedi perdão para quem tinha que pedir perdão, né? Estou bem com Deus, Deus é bom, vai me levar agora. Quando ele parou. Quer dizer, Deus fez ele lembrar do que? Do Salmo 91, versículo 16. O que diz o Salmo 91, 16? Dar-lhe-ei abundância de dia. Ele disse que deu um grito dentro de casa sozinho. Ele diz: ô diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, 16: dar-lhe-ei abundância de dias. Pois saiba você, diabo, que eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, 20, ele se entusiasmou e ele já morreu com quase 90. Irmão, o Deus da glória troveja. Deus faz você lembrar, entenda, daquilo que você já ouviu. E aquilo, então, quando você faz aquilo, você traz de volta. É o que o Jonas está dizendo. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou em ti a minha oração no templo da tua santidade. Aí você faz a oração na presença de Deus, aquela palavra entra no altar de Deus e a situação muda completo. Deus falou com Moisés da mesma forma. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio 8, 18. Mas tem matéria nova, pessoal, muito forte que Deus está nos dando nesse culto ainda. Eu quero levar você mais para a palavra ainda. 8, versículo 18. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder. Ele te dá força para adquirir poder. Como isso? Ele te dá aquela lembrança da palavra, né, que é aquilo que você já ouviu, e a palavra de Deus é a nossa força. Você está abatido com o diagnóstico, você está abatido com a situação, talvez financeira, talvez física, talvez até moral, entenda bem, mas você lembra do Senhor. Deus é misericordioso. Eu gosto de falar do Davi, que o Davi foi muito longe. Aos nossos olhos, o Davi talvez não encontraria nem perdão, nem misericórdia. Davi foi um homem que adulterou e participou de um homicídio. Mas quando ele lembrou da misericórdia dele, disse: Deus, segundo a grandeza das tuas misericórdias. Ele entendeu que o erro dele era gravíssimo, mas o amor de Deus era maior do que o erro dele. É a mesma coisa. Quando vai ver, o diabo não quer que você lembre: não, mas o que você fez. O diabo não aparece chifre com garfo na mão, dizendo: oh, eu sou o diabo, estou fazendo assim. Não, você começa a pensar: mas o meu caso é que também não é a primeira vez, eu já aprontei muito, eu também. Não, irmão, para com isso. Ele mandou eu perdoar o meu próximo quantas vezes? 70 vezes 7, que dá quanto? 490 num dia só. Se ele mandou fazer isso, imagine se ele não vai fazer. Porque ele não é fariseu, quer dizer, o fariseu era um grupo religioso que eles mandavam, eles colocavam um cargo nas pessoas que eles não carregavam. Não, meu. Nós temos que aprender isso. Deus é misericordioso. Então, quando você lembra da palavra, você então recupera. Não, mas Deus vai me dar mais uma chance a quem errou. Mas a mesma coisa é você com alguém. Não, mas eu vou dar mais uma chance. Mas a pessoa já errou tanto. Mas eu vou tratar essa pessoa como Deus me trataria. É profundo isso, é forte, hein? O evangelho, pessoal, deu uma palavra que foi muito especial. O evangelho, pessoal, é sofrimento. O que é isso, pastor Gênero? Eu sei que é boa, não. Sofrimento pelos outros. Principalmente, eu digo sempre, é impossível você pregar o evangelho ou viver o evangelho ou seguir Jesus sem compaixão. O que é compaixão? É sentir a dor do próximo. Você tem que sentir. Quando você não sentir, você não está pronto. Não só a dor, mas a dor também de uma pessoa que erra. Ela fica com a consciência pesada, fica com aquilo, você vendo que aquela pessoa está caminhando para a perdição eterna. Então você vai lutar pela reconstrução da vida dela, pela reconciliação, e se for com você, muito mais. Você tem que lembrar. Mas não é nada disso, é uma doença, é uma enfermidade, é uma perda que você teve. Aí você lembra do Senhor. Não, mas Deus, mais tem Deus. Os antigos diziam: mais Deus tem para dar do que o diabo para carregar, entende? Olha o que Deus estava falando com Moisés então: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto, a sua aliança. Ele é poderoso. Ele disse: eu velo sobre a minha palavra
para cumprir. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você fica firmado naquilo que Deus diz, naquilo que está escrito, e você começa a ver mais de Deus, que jurou a teus pais que lhe daria. Se é, porém, te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, você está ouvindo. Não é ouvindo, entenda bem, o santo tal, a entidade tal. Deus está mentira, irmão. Ele não aparece de chifre, repito, com garfo. Ele não aparece figura humana, não. Vem na sua consciência, você ouve, não, mas no meu caso não tem jeito. Mas para com isso. Para Deus não há impossível. Não, mas no meu caso, para com esse negócio. Você tem que ouvir a voz de Deus, não ouvir a voz do inimigo, de outros deuses, né? E os servir, se inclinar perante ele, que é se dobrar diante dessas ideias, diante desses conceitos que Deus, entenda, perdeu a paciência com você, que nem Deus te aceita mais. Para com isso. Isso é o diabo que está fazendo. Então, diga perante eles: hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis se você ouvir esse povo. Quer dizer, ouvir pessoas que vão dizer que não tem jeito, ou aceitar o que está na sua consciência, na sua mente, que não está desse jeito. Não, fique com a palavra de Deus. Para Deus está fazendo você ouve a voz de Deus. O quê? Que para Deus não é impossível. Que a glória da última casa será maior. Ou que maior é Deus. E você começa a se alegrar na presença dele e as coisas começam a mudar. Falei que vai trazer matéria nova agora para você. Vamos para o Novo Testamento. Olha que coisa muito forte para mim e para você. Você vai ver como é forte agora. Filipenses, capítulo 2. Versículos 8, 9 e 10. Olha que eu já peguei isso muito aqui. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. De quem está falando, pessoal? Jesus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Qual nome? Jesus. Tudo certo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Nós temos que nos encurvar diante desse nome. Mas o Apocalipse tem aquela alerta para nós. Qual alerta? Apocalipse, capítulo 19, versículo 39. Capítulo 19, perdão, versículo 13. Eu fui ler outra coisa aqui, misturei. 19, 13. Você conhece. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Vamos lá. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Mas não é Jesus? Nós sabemos, quem já está na igreja, mas tem gente começando, temos que ter paciência. No princípio era o verbo estava, o verbo se fez carne, pessoa humana, e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra de Deus. É esse nome, a palavra de Deus, diante dela que nós temos que nos encurvar. Mas nós não nos encurvamos. Como o povo de Israel do passado, nós estamos nos encurvando diante de outros deuses, que é o Deus da mentira, o Deus do fracasso, o Deus da derrota, o Deus do pessimismo. Entende que não são figuras, mas são sentimentos que aparecem. Nós somos deuses e nós não temos que nos encurvar diante deles, não, mas ouvir a voz de Deus. Ela é poderosa, ela se ouve sobre as muitas águas. Pastor Jean, você está falando que eu não está no meu lugar. Também eu enfrento muitas águas, também tenho tempestades na minha vida, mas naquela hora o Deus da glória troveja. O que é isso? Deus me faz lembrar da palavra dele. Em vez de me encurvar diante daquela situação e aceitar aquilo como veredito, aceitar como sentença final, não, eu vou buscar o que Deus diz, eu vou procurar crer no que Deus diz, e o que Deus diz vai prevalecer. Você vai ver a glória de Deus. Você vê um filho perdido, mas a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Mas pastor Gêmeo, ele era da igreja, já foi até batizado e tudo, mas se desviou, ou talvez nem teve um encontro com Jesus, nem teve um encontro, veio na igreja, foi batizado, mas não teve um encontro, por isso que ele vive no pecado. E você já ouviu gente que teve na igreja, até, não fica escandalizado, até cantando no púlpito e tudo, e hoje está na feitiçaria, porque não teve um encontro. É impossível. Eu digo que não existe uma categoria. Qual a categoria? Ex-filho. Nem ex-filho natural, nem ex-filho de Deus. Não existe ex-filho. Não existe ex-pai. Não existe ex-mãe. Quem é aquela mulher ali? Aquela mulher, vamos que eu tenha sido adotado pela dona Terezinha, né? Mas aí eu descubro que a dona Josefina, que é minha mãe mesmo, biológica.
e provar de tudo. Mas claro, eu vou continuar a amar e respeitar a dona Terezinha, entenda? Mas eu vou, aí me pergunta, quem é aquela mulher ali? Rapaz, descobri que é minha mãe biológica. Aí eu vou falar, é a minha ex-mãe, porque ela me teve, né? Ela me gerou, mas ela não tinha condições e ela me cedeu, doou para a dona Terezinha. A dona Terezinha me registrou, eu sou filho da dona Terezinha, sou ex-filho da dona Josefina. Essa linguagem está certa? Não. O que eu vou dizer? Rapaz, minha mãe biológica. Eu sou creio que essa aqui é minha mãe do coração, me tratou, me cuidou de mim, tudo bem. Mas aquela não tem a mesma coisa. É a dona Josefina. Aí ela então descobre que o Jaime é filho biológico dela. E alguém pergunta assim: e quem é aquele ali? Aquele ali é meu ex-filho. Ué, por quê? Não, porque eu tive, sabe, Jeremias, tinha situação, tinha brigado com o pai dele, o pai dele não conhecia direito, foi uma aventura, um namorico de bobeira, de juventude, né? E acabei que engravidei, mas eu não tinha. Quando eu cheguei, eu disse: Terezinha, você quer esse garoto para você? Quero, toma, pode ficar de papel passado. E filho, mas agora os anos passaram, eu desconfiava, filho da Terezinha, eu disse: puxa, mas eu doei um filho para Terezinha, será que é o Jaime mesmo? Será que é? Foi lá descobrir, fez o exame, o Jaime é meu filho biológico. Aí pergunta: quem é ele? Meu ex-filho. Não é, ele é meu filho biológico. Mas o que é toda essa bobeira aí, pastor? Não, meu irmãozinho, não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Aquele filho continua sendo teu filho. Entenda, você continua sendo filho de Deus, mesmo que tenha se desviado. Eu não vejo você como ex, vejo você como filho. Ou aquela pessoa também você tem que ver. Então temos que buscar, nós temos que nos inclinar diante da palavra. Todo joelho se dobrará diante da palavra de Deus. Nós não estamos nos dobrando. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Estamos ouvindo a voz do fracasso, a voz da derrota, a voz do pessimismo, a voz da dúvida, a voz da melancolia, a voz da depressão. Não, vamos ouvir a voz de Deus. Assim diz o Senhor, assim será na minha vida. Mas não está acontecendo, então eu vou lutar para acontecer, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, eu vou jejuar. O que é o jejum? Vencer quem? A você mesmo, a sua carne, quer dizer, o seu homem natural que não está conseguindo crer, você vai vencer e vai ver. Tem muito mais para o próximo, dá para dar tudo no culto. Vamos voltar lá, pessoal, no Salmo de número 29. Isso, nós paramos, ficamos só presos no versículo 3. E ele diz então, versículo 3: a voz do Senhor, ele diz assim: ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. Quer dizer, o diabo pode fazer o barulho que for, lembra do barulho da cachoeira, das águas, mas é minha trovoada. Eu no outro dia pedi até para botar o barulho da trovoada aqui, lembra que eu fiz isso? Fiz até o barulho da trovoada. Como é que faz o barulho da trovoada? Ele vai, você está lá, de repente assim, aqui na igreja, quantas vezes, principalmente o pessoal que senta ali perto da porta, essa época agora do verão, foi que dia? Foi sexta-feira no culto das 2 horas, deu umas trovoadas, está aqui perguntando, só ouviu, o pessoal vai dizer assim, ó. Ele disse: não, a igreja não está voltando ainda não, calma pessoal. É assim, quer dizer, ele está dizendo para nós aqui: a voz do Senhor é poderosa, né? A voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja. Aí quer dizer, vê aquele barulho, aquela trovoada que é mais forte. A voz do Senhor é mais forte, ela faz você ouvi-lo quando você está no pessimismo, no desânimo, na derrota, não vai dar certo, não vai conseguir ser. Não, para Deus não há impossível. Os impossíveis é o diagnóstico de um câncer, é o diagnóstico de uma doença, é uma que você não queria, uma sentença até mesmo dada. Lembra do Márcio, não o que canta aqui não, o Márcio que foi traficante de drogas, ele simplesmente foi preso e se converteu assistindo um missionário na prisão. Aí lá na prisão, ele aceitou Jesus de coração. Procurou lá o pastor do presídio, eles têm lá crente lá, a igreja deles. Ele disse: não, aqui amigo, você é casado? Não, eu moro que eu tenho um filho. Não, aqui tem que casar no papel, aqui é tudo certinho. E ele foi, casou direitinho, procuração, aquele negócio todo, casou. Foi lá, se batizou. Depois que ele se batizou, veio a sentença dele, 28 anos de prisão. Até para o nosso país é muita coisa para o tráfico de drogas. Entenda, para o nosso país. Lá tem país aí fora que dá até pena de morte, não é verdade? Lembra do brasileiro, se eu não me engano, foi na Indonésia, não foi isso? Que um brasileiro foi condenado até a morte lá. Isso. E tem outros lugares que a pena é muito mais rigorosa, outros também não seja tanto. Bem, o Márcio me disse: eu não fiquei aflito.
Esse Deus está no controle da minha vida. 28 anos de prisão, mas Deus começou a agir, mas não mostrou revolta, não, Deus está comigo, Deus foi trabalhando. Bem, ele cumpriu 3 anos, de 28 para 3, não é fácil não, né? Ele teve redução de pena, revisão, não sei mais o que, saiu e hoje é um homem de bem. Semana, um mês passado, esse meu irmão está sentado aqui na frente, o missionário mostrou ele na reunião, ele veio dar, ele também se converteu no presidente, disse, pastor Jaime, eu fui batizado com o Espírito Santo numa reunião contigo. Olha que bonito, quer dizer, Deus faz a obra. Às vezes nós ficamos chateados que uma pessoa foi presa, mas lá dentro Deus vai trabalhar, você não está aqui, não é herança do Senhor, Deus está tomando conta, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho falado algo que incomoda alguém até a morte, meu. O pastor Jaime, até a morte às vezes Deus permite, o corpo é destruído, mas o espírito está salvo para o dia do Senhor. Talvez aquela pessoa na frente não seria salva. Deus sabe de tudo, Deus é amor, Deus é bom, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo bom, Deus é bom em todo o tempo. Aí tem mais, ele diz assim, a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Ah, pastor Jaime, que você não sabe quantas lutas. Eu sei, tem caso que é demais. Você está cercado, é na vida financeira, é na saúde, em todo lugar. Calma que Deus está ali ainda. E a voz do Senhor é o que? Versículo 4. A voz do Senhor é poderosa. Poderosa essa voz, mais do que qualquer voz nesse mundo. É a voz do Senhor, quando você dá voz à palavra de Deus, quando você dá ênfase àquilo que Deus diz e se destaca naquilo. A voz do Senhor é cheia de majestade. O que é isso? A voz do Senhor tem autoridade no mundo espiritual. Você acabou de ouvir, no céu, na terra, no inferno, os 3 mundos se dobrarão diante do nome de Jesus, diante da palavra de Deus, todo joelho se dobrará. E você que está na igreja, não se dobra? Está se dobrando diante do pessimismo, diante do que você está vendo. Nós andamos por fé e não por vista. O que eu estou vendo? Um caso perdido. O que eu estou vendo no exame? Nunca vai ser. Não. Se Deus diz que vai ser, vai ser. O exame diz que nunca vai ser. Deus vai. Eu não vou desistir, eu vou segurar. Ah, não tem jeito. O que eu estou vendo? Desculpe, uma pessoa totalmente, vamos dizer assim, transformada pelo mundo. Não. Ele é herança do Senhor, é meu filho, vai me dar uma nora, vai me dar netos, em nome de Jesus. Isso aqui não é homofobia, isso aqui é Bíblia, entende? Quem tem um filho quer ter uma nora, quer ter netos, se eu estou enganado. Quem tem uma filha quer ter genro, quer ter netos. Quem tem um irmão quer ter uma cunhada e quer ter sobrinhos. Quem tem um irmão quer ter uma irmã, quer ter um cunhado e quer ter sobrinhos. Esse é o plano de Deus. Agora, vamos amar as pessoas. Que eu disse, não temos que odiar a pessoa, temos que amar as pessoas, entenda? Odiar, entenda bem as práticas, odiar as ideias, mas nunca odiar pessoas, nunca caia nessa, porque Deus não odeia ninguém. Aí você vai vencer. Ouve a voz de Deus. Deixa Deus falar com você. Deus trouxe você que vai dizer, nem tudo se perdeu. Creia, algo bom já está acontecendo dentro do seu coração, no seu interior. Você não sabe a chama de Deus que está acesa aí agora, para você vencer, tomar posse, ser uma testemunha. Eu já tinha desistido, mas eu voltei para a vida. Deus chamou você. Não importa a idade. Eu li uma coisa, não estou falando que eu estou fazendo isso não, tá? Mas eu vi um homem que eu não tive isso, e em nome de Jesus não vou ter. Esse homem teve um problema cardíaco com 60 e lá vai fumaça de anos. Aí cada vida dele que ele tinha sedentária, tudo bem. Está na internet, entendeu? E o homem começou então a mudou tudo, irmão. O médico só tem que voltar a se alimentar direito, fazer isso bem, exercitar. O homem entrou, meu irmão, mudou. Aí ele foi participar, se eu não me engano, foi de uma maratona. E não é que no final ele acabou ganhando uma maratona, irmão? Irmão, Deus faz mais do que pedimos. Ele podia ter desistido. Tipo, infarto, agora, graças a Deus, vou ficar. Não, ele se recuperou, voltou e fez. Entenda bem, isso se tornou uma pessoa. O que Deus está fazendo? Deus está chamando você de volta para a vida. Deus não quer você desanimado, abatido por causa do filho. Não, é uma luta que você está enfrentando. Talvez você vai ter que segurar até o último momento. Deus vai esperar por ele até o último fôlego dele. E quem sabe, no último fôlego, ele aceita Jesus e vai para o céu. É isso, quando cansamos de ver isso aqui. Quantas pessoas, uma senhora me pediu, pastor, olha pelo meu filho, meu pai está assim, mandando no hospital, o pastor foi lá, ela disse, ô pastor, já me segura a mão do pastor, eu tenho certeza que ele aceitou Jesus, aí é a felicidade, fica firme, a luta está grande e a vitória vai ser maior, amém?